Fala galera, beleza? Você que acabou de assistir essa palestra aqui ou tá vindo em outro momento, seja muito bem-vindo. É um enorme prazer em poder conversar com vocês e falar para vocês sobre o futuro da nutrição, principalmente no que tange a sinalização peptídica e estratégias de alta performance. Antes disso, eu queria me apresentar. Eu sou o professor doutor Júlio Takehara, sou graduado em Educação Física, graduado em Nutrição, tenho especialização em treinamento, mestrado e doutorado em Ciências Fisiológicas. E é um grande prazer ter você aqui. Então, nesse momento, vamos falar um pouquinho de obesidade. O que está acontecendo no mundo, né? A Federação Mundial de Obesidade, né, mostra para nós que até 2035 mais de 4 bilhões de pessoas, ou 51% da população, estarão em sobrepeso e obesidade. Isso não é de se negar. Mesmo aumentando o número de academias, mesmo tendo mais pessoas ativas, a obesidade vem crescendo. E o que nós precisamos fazer então? Criar novas estratégias para que possamos combater. E isso já vem sendo feito, né? O tratamento da obesidade tem avançado a galope, né? A passos rápidos, e mudanças significativas estão acontecendo com o tratamento através de peptídeos análogos, né? Esses peptídeos semelhantes a quem? Aos hormônios incretínicos. Mas quem são os hormônios incretínicos? São aqueles hormônios produzidos pelo nosso sistema gastrointestinal, pelos nossos intestinos. E agora, o que são peptídeos, né? Então vamos ver rapidinho o que são peptídeos. Olha essa imagem que legal. Aqui nós temos um peptídeo. Um peptídeo formado por quê? Por 3 aminoácidos. Então um peptídeo pode variar de 2 até 50 aminoácidos. Esse peptídeo que vocês estão vendo aqui na tela é um peptídeo de 3 aminoácidos, né? Inclusive, é muito conhecido de vocês esse peptídeo. Agora vamos entender, né? Se o peptídeo é a junção de 3 aminoácidos, o que é um aminoácido? O aminoácido é uma coisa bem simples, ó. O aminoácido é formado por um grupo carboxila, por um grupo amina, e no seu carbono central, que estaria aqui, ó, nós temos um radical. No caso da glicina, o radical, ó, é exatamente o hidrogênio que se apresenta aqui, ó, o hidrogênio, certo? Então esse radical é o que forma a glicina. Então todos os aminoácidos, né, vão ter grupo carboxila, grupo amina e um radical. Então esses 3, ó, formam esse composto aqui, ó, que é muito conhecido de vocês. Sabe quem é? Já se recordaram? É a creatina, né? É um peptídeo muito utilizado na alta performance. E só para vocês terem conhecimento que esses peptídeos não é nada de novidade, é só reinventar a roda e trazer um nome bacana para novos fármacos que possam potencializar o emagrecimento das pessoas. E isso é fundamental para quem está tratando obesidade, para quem está cuidando do sobrepeso, principalmente para nós nutricionistas, profissionais da área de educação física, é de suma importância ter esse conhecimento, né? Bom, então quais são os mecanismos desses peptídeos agindo, né, nos hormônios incretínicos, né? Então tem aí, ó, quando você se alimenta, né, o intestino começa a produzir hormônios como GLP-1 e GIP, né? O que é esse GLP-1? Né? Não é nada mais nada menos que peptídeos semelhantes ao glucagon 1. E o GIP? O que é o GIP? Né? O GIP são peptídeo insulinotrópico dependente de glicose, tá? Dependente de glicose. Isso é o GIP. E o GLP-2 é um peptídeo semelhante ao glucagon 2. Então, esses peptídeos vão agir de que forma? Tanto o GIP quanto o GLP-1, após você se alimentar, eles vão conduzir, né, informações ao sistema nervoso central que irá aumentar a sua saciedade e diminuir o seu apetite. Então, quando você se alimenta, naturalmente você produz isso.
né? E da mesma forma, tanto o GIP quanto o GLP-1 vão influenciar exatamente na captação de glicose, tanto pelo fígado quanto pelo músculo. Então lá nós estocamos essa glicose, né? Aumentando assim a síntese de glicogênio, tanto hepática quanto muscular. Sem contar, né, que tanto o GIP quanto o GLP-1 eles têm a função de liberação de insulina, né? Para quê? Para que você possa ocorrer. Porém, uma inibição de glucagon, fazendo com que toda aquela quantidade de carboidratos circulantes diminuam, né? E isso traz uma boa resposta. Porém, todavia, tal como nós envelhecemos. E aí, esse GLP-1 e esse GIP diminuem, né, essa ação. Por quê? Porque uma enzima chamada DPP4, que vocês enxergam aí no slide, que é a dipeptidilpeptidase 4, essa enzima ela degrada GIP e GLP-1. Então diminui toda essa ação. E aí o que vai acontecer? Se você não vai ter saciedade, você vai sentir mais fome, você não vai ter uma boa captação de glicose, então você vai aumentar a glicose circulante, aumentando assim a insulina, provocando até uma resistência insulínica, né? O envelhecimento vai provocar isso. Então a gente precisa suplementar com peptídeos, né? E aí o GLP-2, né? O peptídeo semelhante ao glucagon 2, o que ele faz no nosso corpo, né? Ele auxilia a melhorar a microvilosidade do trato gastrointestinal, melhorando a tua absorção de nutrientes, tá? E sem contar, né, que ele é um poupador de energia, então ele vai te manter mais ativo, mais vivo, né? Com mais disposição. Então, os tratamentos hoje, né, com GLP-1, GLP-2, GIP, né? Esses peptídeos, né? Análogos a esses hormônios. Então, quer dizer, você vai ingerir peptídeos que vão estimular a produção desses hormônios incretinos, né? E essa produção vai melhorar muito a tua qualidade de vida e principalmente no que tange o seu processo de emagrecimento. Bom, mas quando a gente começa a pensar GIP, GLP-1, eu já escutei isso, né? E me lembro muito bem das canetinhas, dos peptídeos, né? Da beleza e entre outros, que só médico pode prescrever, né? Então, por exemplo, o GHK cobre, né? Que é glicina, histidina e lisina mais cobre ou associado ao cobre, né? Melhora a massa muscular, melhora a pele, dá uma melhora na estrutura do colágeno, né? Na firmeza da pele, né? Auxilia no teu processo de emagrecimento, né? Mas só médico prescreve. Ou as canetinhas, né? Ozempic, Wegovy, tirzepatida Mounjaro, né? E até a retratutida que está chegando no mercado, né? Um hormônio mais incretino, mais eficiente, né? Logo mais está chegando aí no mercado. E aqui, por ser região de fronteira, onde nós estamos, né? Roraima, ele tem chegado com uma certa antecedência, né? Sem até mesmo a liberação da Anvisa. Então, de forma ilícita, algumas pessoas já conseguem este hormônio. Nós temos que tomar muito cuidado, né? Na realidade, eles conseguem esse peptídeo que vão produzir hormônios. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. E nós, nutricionistas, né, não podemos prescrever esse tipo de droga, né, esse tipo de medicamento. Porém, nós temos uma solução muito legal, que a fórmula nos auxilia. Então, você aí, nutricionista, que quer prescrever também análogos de GLP-1, análogos de GIP, de GLP-2, né? A fórmula agora traz de forma exclusiva para nós um suplemento aí, né? Um fitoterápico muito interessante que vai auxiliar na modulação desses
hormônios incretínicos, né? Que é o progo. O que é o progo, né? É um peptídeo derivado do salmão, lá do Atlântico, né? E ele foi extraído por uma técnica norueguesa, né? Então esse peptídeo ele é muito legal porque ele vai agir, né, como análogo de GLP-1, como análogo de GLP-2 e de GIP, né? E ele vai ter aquela mesma ação que vocês viram no slide anterior, vai fazer um acúmulo, né, desses peptídeos, vai inibir a ação da DDP, né, DPP, né, a DPP4, dipeptídeo peptidase 4, né, e vai nos propiciar então, né, uma ajuda no processo de emagrecimento. Bom, mas esse peptídeo aí, ele é derivado do salmão, né? Então ele é livre de glúten, então não tem trigo, não tem proteína, não tem traços, né? Ele é manipulado de forma restrita, exclusiva, então não tem perigo de ter glúten, então pessoas celíacas podem estar usando. Ah, mas ele é um peixe, eu tenho alergia a crustáceo, será que eu vou ter alergia ao progo? Não, ele é antialérgico. Por que ele é antialérgico? Porque se vocês observarem aí, né, ele não é o salmão, ele é um hidrolisado de salmão. Então eles pegam as proteínas do salmão, hidrolisam e retiram os peptídeos para formar o progo, né? E esses peptídeos sim agirem no nosso intestino e ter a formação aí de GIP, GLP-1 e GLP-2, né? Da mesma forma, inibindo a ação da DPP4, né? Da dipeptídeo peptidase 4, que é a enzima degradadora desses peptídeos, né? Ele também não tem modificação genética aí, ó, no GMO, né? No modificação genética. Então é um suplemento que não tem nenhuma alteração genética para que ele possa produzir os hormônios incretínicos. Ele tem alta digestibilidade, então ele vai ser fácil digestido e absorvido, né? A digestão dele é fácil. Tem alta absorção, ele é facilmente absorvido pelo nosso sistema. Como já falei, uma tecnologia norueguesa, tá? De hidrólise aí para extração desse peptídeo do salmão, né? É um peptídeo solúvel, então você pode ter ele em forma de sachê, você pode ter em forma de cápsula, você pode ter em forma de absorção através de gominhas de chocolate ou outras, né? Ele é livre de microplásticos e ele é livre de mercúrio, então nós não vamos sofrer com essas intoxicações que nós encontramos em alguns peixes e principalmente aqui na área no extremo norte do nosso país, né? Alguns peixes já se encontram com contaminação com mercúrio. Inclusive tem uma pesquisadora no Instituto Federal daqui, né, que já traz isso para nós, acho que é do Instituto Federal, se eu não estou enganado. Ela retrata muito bem essa questão do mercúrio. Bom, ainda entendendo, né, trago alguns artigos que mostram 3 situações importantes do progo para nós. Quais são as situações? A maior absorção, né, ela tem mais absorção de nutrientes, então o progo agindo como agonista aí do GLP-2, né, do glucagon, ele aumenta em 2,6 mais a atividade receptora do glucagon, né? Então o GLP-2 ele vai melhorar a microvilosidade intestinal, promovendo a melhor absorção dos nutrientes. Olha que coisa interessante, né? Absorver mais, eu posso comer menos, mas eu tenho uma melhor absorção, logo eu posso estar melhor nutrido, né? Automaticamente ele também aumenta a área de absorção, porque além de restaurar as microvilosidades intestinais, ele também aumenta a área de contato do alimento, sendo assim melhor absorvido. E sem contar que ele melhora também o sistema imunológico. Quando a gente fala de GLP-2, ele também está ligado ao nosso sistema imunológico.
Consequência disso, nós vamos ter maior vigor, maior disposição e tudo isso com muito mais energia, que não é o caso aí de alguns moduladores, né, ou semelhantes aí ao GIP, ao GLP-1, que não faz isso, né? Às vezes você vai tomar lá a picadinha de beleza, você vai fazer a injetável, às vezes não vai te dar essa vigorosidade, essa energia. Às vezes você vai ficar apático, você vai ficar com falta de energia, vai se sentir cansaço, né? E aí nós precisamos de outros suplementos para melhorar isso, tá? E esse Progo, ele já tem o peptídeo que vai agir no GLP-2 e isso vai ajudar e muito a nossa estrutura, o nosso melhoramento. Sem contar também, né, que o Progo ele vai também sinalizar mais, então ele vai produzir também mais, vai nos ajudar a aumentar os hormônios incretínicos, né? Então aí, ó, ele vai estar funcionando no GLP-1, vai estar funcionando no GIP e na inibição da enzima, né, degradadora dos mesmos, que é a DPP-4. A DPP-4, como eu já disse, né, a dilpeptidase 4, ela degrada GIP e GLP-1. Então, esse Progo, ele aumenta aí, né, os peptídeos do Progo vão aumentar aí de 3,8 a atividade dos receptores de GIP, né? Então ele tem um aumento aí de 3,8 vezes mais os receptores para GIP, então melhorando a absorção de glicose, né? Diminuindo a ação insulínica por muito tempo no nosso organismo, né? A partir do momento que a insulina se liga ao músculo ou se liga ao fígado para absorção da glicose, com a vinda do GIP, né, aumenta, isso acaba sendo mais rápido. Da mesma forma que também o Progo, ele aumenta aí de 2,3 vezes mais a atividade do receptor de GLP-1, acarretando aí maior absorção de glicose, maior transformação ou conversão de glicose em glicogênio, tanto no músculo quanto no fígado, né? E aí, claro, esse aumento na sinalização desses hormônios, com certeza também facilita, né, o processo de energia das nossas células, né, aumentando aí vigor e energia. E sem contar que do mesmo modo que você inibe, né, você retarda a degradação desses peptídeos, né, análogos de GLP-1 e de GIP, com toda certeza, né, o aumento da sinalização desses hormônios vão te deixar mais saciado, com um esvaziamento gástrico mais lento, né? E aí você vai acabar comendo até menos, se tornando mais saciável, que ajuda muito no que tange aí o processo de emagrecimento. Então é fundamental nós nutricionistas, né, partirmos também para uma solução, né? Às vezes as pessoas não querem gastar com caneta, não querem consultar um médico, às vezes as pessoas estão comprando essas canetinhas de forma ilícita, né? Importando de países como Paraguai, né? Países como Georgetown, né? Guiana Inglesa, de forma ilícita, se é que vocês estão me entendendo, né? Por que não oferecer uma coisa legalizada, uma coisa que realmente faz sentido e que hoje é autorizado pela Anvisa, né? Fazer uso correto, por que não propagar o que é certo, né? Bom, então do mesmo modo, né, que você tem a ação desses peptídeos aí no GLP-1 e GLP-2, nós também temos uma diminuição no acúmulo de gordura, por quê? Porque ele também age nos processos inflamatórios. Então aqui, ó, nós temos 4 genes, né, que é o ALUS12, o TNF-alfa, o SOD e o GPX, né? O que são esses genes? Os dois primeiros, né? O ALUS12 é o araquidonato 12 lipoxogenase, né? O araquidonato lipoxogenase, o que ele faz, né? Ele inflama o nosso corpo, né? É uma enzima
que vai atuar, né, na lipoxigenase, então no processo de acúmulo de gordura, no processo inflamatório do nosso corpo. E o que é legal, né? O progo, ele diminui a síntese dessa enzima. E aí, o que vai acontecer? Menor processo inflamatório, lógico, menor acúmulo de gordura. Do mesmo modo, né, nós temos aí o TNF-alfa, que é o fator necrosante tumoral alfa. O que ele faz, esse fator necrosante tumoral alfa? Né? Ele também vai acarretar, né, ações de aumento de gordura. Né? São tecidos inflamatórios que levam, né, citocinas inflamatórias que levam ao acúmulo de gordura. O progo, ele age contra essa situação. O progo, ele vai agir contra essa situação. Então nós temos que entender, né, que do mesmo modo que ele melhora os análogos de GIP, GLP-1, GLP-2, ele também atua na modulação genética dessas citocinas ruins ou citocinas pró-inflamatórias. E assim também, né, ele tem a melhora da SOD, que é uma citocina boa, né, que é a superóxido dimultase. Superóxido dimultase. O que é essa citocina? Então, ela vai reduzir, né, os radicais livres que inflamam o nosso corpo e que nos fazem acumular gordura. E também ela vai aumentar a glutationa peroxidase. Então o SOD e o GPX, eles aumentam, diminuindo o que? Os radicais livres e os peróxidos de hidrogênio que inflamam o nosso corpo e fazem com que nós acumulemos mais gordura. Então o ideal agora, né, é usar o progo entendendo que ele mexe em GLP-2, GIP, GLP-1 e nas questões genéticas, modificando ações inflamatórias, diminuindo, e ações anti-inflamatórias aumentando. Então é um medicamento, né, fantástico, é um manipulado que vale a pena vocês recomendarem aos seus pacientes, né? Ela tem alta absorção, fácil digestibilidade, né? Tem alta biodisponibilidade e, claro, ele tem todo aquele perfil completo de aminoácidos essenciais, né? Aminoácidos que o nosso corpo não produz. Então, é de suma importância nós agirmos. Bom, mas quando a gente fala em análogos, né, de GIP, GLP-1, tem um artigo de 2025, né, que ele mostra algumas consequências de usar esses análogos, né, e nós temos que tomar muito cuidado. Então esse artigo aqui, de junho de 2025, né, ele mostra consequências não intencionais da farmacoterapia da obesidade, uma abordagem nutricional para garantir melhores resultados para os pacientes, né? Então vamos ver o que ele pode acarretar. Então, 5 impactos do ponto de vista nutricional que não são legais quando a gente mexe com GIP, quando a gente mexe com GLP-1, né? Quando a gente mexe com hormônios incretinos. O primeiro deles é severa restrição calórica. Eu vou ser bem franco. Quem usa modulador peptídico para diminuir calorias, consequentemente, né, esse modulador ele vai fazer restrição. Então, só para vocês terem uma ideia, quem faz uso de canetinhos, né, geralmente tem uma dieta extremamente restritiva, né, 900 calorias ou menos, não consegue comer, tá? Então, nós temos o progo que pode mudar essa situação, né? Outra coisa, diminuição da massa magra, perda de massa magra. Então, quem faz uso de análogos, né, provavelmente tem essa perda de massa magra. Perda de micronutrientes, ou melhor, a deficiência na absorção desses micronutrientes. Come pouco, não consegue se nutrir bem, ou às vezes come qualquer coisa, né, sem o uso de um alimento nutritivo, né, acaba tendo deficiências e desidratação e perda de eletrólitos, né? Sem contar que pode ter aí, né, um risco
de risco de cetose. Então nós temos que tomar cuidado. Claro, não dá para apresentar todos, mas vamos apresentar as 3 aí que está bem ligado à nossa área de nutrição, que é a diminuição da massa magra, a deficiência de micronutrientes e desidratação. Então na primeira, a diminuição da massa magra, Então pessoas aí, tem um artigo mostrando aí que o uso de hormônios incretinos, podem diminuir em 10% a massa magra. Aproximadamente aí uma pessoa de 60 quilos, 6 quilos de massa magra vão embora, Então nós temos que tomar cuidado, Agora, quando a gente fala em massa magra, é todo aquele conjunto, Ossos, músculos, vísceras, tecido neural, humores, sangue, linfa. Então, mais ou menos 50% é massa muscular. E é natural o uso de agentes incretínicos diminuir massa muscular, até porque as pessoas não comem, não têm energia, não têm de onde tirar, ingerem pouca proteína, não tem absorção, não tem síntese proteica. Então isso é muito comum acontecer com quem usa esse tipo de tratamento. Uma outra situação que nós estávamos falando é a deficiência de micronutrientes. Olha aí, um outro artigo mostrando, Então o verdinho é que atende 100% aí, da necessidade. Dá uma olhada nisso aqui, vitamina D. Não absorve. Olha que loucura. Com certeza essa pessoa vai precisar suplementar a vitamina D. Olha outra coisa aqui, potássio, vitamina K, vitamina A, vitamina C. Olha outro que está bem baixo aqui, colina. É a formadora da acetilcolina, sim. Aí, colina está bem baixo. Ferro, magnésio. Olha quantos minerais importantes para o nosso metabolismo que estão baixos. Isso para quem faz tratamento com situações incretínicas, Bom, e quanto à hidratação? Do mesmo modo, quem mexe com análogos de GLP-1, da mesma forma que o GLP-1, o GIP, informa teu sistema nervoso central que você está saciado, que você não está com fome, que está bem, está satisfeito, Ele também sinaliza lá no teu tálamo, tua glândula mestre, para sede, que você também não tem sede e você para de beber água. Então, desidratação pode acontecer de via direta com o uso dos análogos do GLP-1 e GIP. Outra coisa em alguns casos, de forma indireta, esses análogos podem acarretar náuseas e a pessoa regurgitar, perder água para regurgitação ou também por diarreia. Então, para quem faz uso de análogo, GLP-1, GIP, GLP-2, temos que tomar muito cuidado com a ingestão hídrica dessas pessoas, certo? Bom, então vimos que nada é milagroso. E aí, se eu usar Progo, pode acontecer? Pode ser que aconteça. Pode ser que aconteça sim. Apesar que Progo ele tem GLP-2, o glucagon 2, que melhora a absorção. Então, se ele melhora a absorção, pode ser que isso não aconteça. Mas, se acontecer, E aí, nutricionista, qual a tua mitigação para isso? Qual vai ser a tua estratégia de ação para isso? Primeira coisa, fazer uma distribuição nutricional muito bem feita, Mesmo que a pessoa coma pouco, mas que ela possa se nutrir com esse pouco, que ela possa retirar nutrientes com esse pouco. Recomendar um bom plano de treinamento, Colocar pré-treino, pós-treino, para que ela tenha energia naquele momento e ela consiga desenvolver da sua melhor forma possível. E aí, claro, os suplementos para isso, E aí temos um monte de suplemento. Sindura, Fosfator, Peptide Strong, Clonapir. Nós temos um mundo aí de suplementos que nós podemos prescrever, E graças a Deus, nós temos hoje tecnologia avançada em suplementação, E a Farmafórmula nos traz uma novidade incrível, um outro peptídeo que reduz a
queima ou o catabolismo da massa muscular, né? E que peptídeo é esse? Tá aí, o DL-185. O que é isso? O que é o D? É di ou duas vezes. E o que é o L? Leucina. Então ele é leucina e leucina. Leucina e leucina, duas vezes, né? Então ele é um dipeptídico, leucina, leucina. E olha que legal, ele deixa 86% mais disponível essa leucina no tecido muscular do que só ingerir o aminoácido leucina, né? Num complexo ou num aminoácido ramificado, né, que é o caso do BCAA, ou talvez de um whey protein que tenha leucina. Então, comparado, quando a gente usa o DL-185, ele aumenta em 86% a maior biodisponibilidade, né, de leucina no nosso organismo. E aí, claro, ele vai amplificar aquela janela de oportunidades de absorção de outros nutrientes e iniciando assim uma ação metabólica com muito mais eficácia, né? Ele possibilita atingir concentrações plasmáticas, né? E intracelulares, né? Intramusculares a partir de 30 minutos. Olha que rápido, né? Então a ação dele no nosso organismo é muito rápida. E claro, ele vai melhorar a via do PEP1 e SLC1 5A1. O que é isso, né? São peptídeos enzimas, né, peptidases, que auxiliam na absorção, de dipeptídeos e tripeptídeos. Facilita a absorção. Um tripeptídeo nós já falamos, né? Creatina é um tripeptídeo, então com certeza o DL-185 ele facilita a absorção, né? Principalmente da creatina. A gente sabe que tomando creatina hoje ela leva aí 14 dias para começar a agir no nosso organismo, né? Para ter uma eficácia no nosso organismo. Então esse peptídeo ele é incrível, né? Então vamos ver agora o porquê da leucina. Ela é incrível, por que ela aumenta a síntese proteica, né? Aumenta a tua massa muscular. Por quê? Porque pura e simplesmente a leucina, e quando ela está em maior quantidade, ela é ativadora do eixo mTOR. Então esse eixo mTOR ele vai sinalizar ao teu ribossomo a produção, a síntese de proteína muscular. Por isso que você tem o ganho de massa muscular. Por isso que é tão importante suplementação com leucina. É fundamental isso para o nosso organismo. Tá? E estudos mostram a comparação do DL-185 com leucina livre, né? Ele mostra aí que a síntese proteica ele pode ser aproximadamente 60% melhor do que a leucina pura. Ele mostra também o turnover proteico, né? Do DL-185, 40 vezes maior do que a leucina normal, né? E você enxerga aí no slide, né, que o DL-185 ele é aproximadamente 86% mais biodisponível ao seu músculo do que a leucina pura, né? Do que tomar BCA, do que tomar whey. Então, isso aqui é uma mão na roda para quem está com sarcopenia. Não só para quem usa GLP, mas é aquele idoso que entrou num processo de sarcopenia, né? Com perda de massa muscular. Um bom suplemento a ser recomendado. Então, deixo isso para vocês, para que vocês possam também estar, né, se inteirando desses manipulados que são importantes. Aqui eu deixo algumas sugestões de formulação. Claro, cada um vai criar a sua, cada um vai ter, né, mas só uma ideia de que como nós podemos estar prescrevendo, né? Então, para gente que quer mexer com GLP-1, GLP-2, GIP, né, você pode usar o Progo associado com Akemate, né, e mais Clonapir. Então, essas doses aí, recomenda-se tomar depois do café da manhã. Do mesmo modo, você pode, para aquela pessoa que tem, tô com fome, né? Estressou, tô com fome, desconta tudo na comida, né? Come de forma emocional, você pode usar o Progo associado aí
o Vanizen, né? E para o emagrecimento, queima de gordura real, você pode usar o Progo com o Green Select, né? E o Diglotin, né? O Progo associado a esses manipulados, né? Você pode solicitar aí da Farmafórmula manipular isso para vocês, né? Quer saber? Tira uma foto, printa a tela, como você preferir. E do mesmo modo, você tem o Progo por emagrecimento e estética, né? Hoje está falando muito em nutrição e estética, não nutrição na estética, né? Então o Progo pode ser associado ao Venolim e ao SOD, né? Lembra lá, geneticamente modificando os hormônios anti-inflamatórios para diminuir o acúmulo de gordura, tratamento de celulite, melhorar a vascularização, né? E tudo isso vai auxiliar no processo de emagrecimento, tá? Então, agora a formulação para o DL-185, deixo 3 aí, se você quiser printar a tela, né? São modos de você prescrever. Claro que com o tempo você vai estudar um pouco mais sobre esse medicamento, você vai ver a ação no seu paciente, né? Se você vai usar 1 grama, se você vai usar 0,5 gramas, 0,5 gramas ou 500 miligramas, isso vai depender. Eu sou a favor de começar com doses baixas e aumentando progressivamente para ver o efeito no organismo, tá? Mas cada um tem a sua maneira de prescrever, o seu jeito, o seu estilo, né? A sua filosofia e deve ser respeitado. De um modo geral, é isso. Se ficou alguma dúvida, você tem minhas redes sociais, vou deixar lá minhas redes sociais para você também aqui na descrição do vídeo e vai ser um prazer estar ajudando todos vocês. De mais, é isso, fica aqui o meu muito obrigado por ter ficado até aqui, né? Por ter prestado a sua atenção.